Então aqui está a nossa disciplina, né? Deixa eu mudar aqui o perfil. Não, vou manter o meu perfil ainda porque eu quero visualizar as atividades de vocês. Então vou manter o perfil. Então olha, conforme o nosso calendário, né? Então hoje é a nossa 15ª aula. Nós vamos falar de diagramas de fase, diagrama ferro e carbono, tá bom? Deixa eu abrir aqui o nosso plano de aula para que eu possa comentar um pouquinho com vocês qual será a nossa marcha de aula aí até o dia 26, né? Então nós estamos aqui, ó, nós estamos no dia 5/7, ok? Atividade 6, diagrama de ferro e carbono. A gente está um pouquinho atrasado, né? Bom, então na aula de hoje eu vou falar de diagrama de fase, diagrama de ferro e carbono, tá? Aí na aula da semana que vem, eu não vou fazer revisão de conteúdo, tá? Eu vou dar esse conteúdo de introdução a materiais cerâmicos e poliméricos. Na aula do dia, não está aqui, mas nós vamos ter, a aula do dia 19, eu vou continuar nesse assunto, tá bom? Vou continuar nesse assunto porque é um assunto um pouco mais amplo, né? Então eu vou precisar de 2 aulas para tratar esse assunto, né? Bom, então isso dia 12 e dia 19. Gente, dia 26 nós vamos fazer uma pequena avaliação, um pequeno teste, tá? Então a aula do dia 26, que é a nossa última aula, nós vamos fazer um pequeno teste, é claro, né? Com todo o conteúdo que nós estudamos até agora, tá certo? Eu ainda não defini qual vai ser o peso desse teste, mas eu não quero atribuir esse teste um peso muito grande, tá? Porque esse teste ele vai ser síncrono, né? Então nem todos por questões de trabalho aí tem condição de assistir às aulas síncronas. Mas eu quero trabalhar com vocês esse teste para que a gente possa finalizar o semestre, tá? Então, a gente começa a aula, eu libero o link para vocês fazerem o teste. Vocês fazem esse teste em meia hora, 35 minutos, me devolvem, ok? E na sequência nós fazemos a correção desse teste e finalizamos o semestre, tá bom? Eu só preciso verificar ainda qual que é o peso que eu vou dar a esse teste, visto que o único instrumento de avaliação que a gente tem trabalhado até agora tem sido as atividades, não é isso? Mas eu vou pensar direitinho aí no peso que eu vou dar a esse teste. Não será um peso muito grande, muito diferente das atividades não, tá? Mas vai ser um importante momento aí para a gente fechar o nosso conteúdo de semestre. Bom, aí dia 2 eu vou liberar o dia 2 para vocês, tá? Não vou levar a aula até o dia 2 não, tá? Então nossa aula vai finalizar em 26/7, justamente para que vocês tenham um tempo mais amplo aí para se dedicar às outras disciplinas. Então nós temos, gente, o encontro de hoje e mais 3 encontros, né? Então nós temos o encontro de hoje, dia 5, depois dia 12, semana que vem, dia 19 e por último o nosso último encontro, dia 26. Então, portanto, não faltem nesses próximos encontros, porque são os últimos encontros aí do semestre e a gente vai tratar de questões aí bastante importantes e questões bastante relevantes, tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente, com relação então às nossas próximas aulas, às nossas próximas atividades? Alguma dúvida? Não? Tá bom, então eu vou prosseguir, tá? Bom, a gente tinha uma atividade prevista, né? A gente tinha uma... Professor, Oi, pode perguntar. Quem chamou?
Oi, professora, é a Juliana, tudo bom? O senhor me ouviu? Oi, Juliana, tô te ouvindo. Pode falar, Juliana. Tudo bem. Quero tirar uma dúvida. Em relação a essa atividade, ela vai ser em relação ao todo o conteúdo desde o começo ou vai ser alguma atividade parcial? Não, em relação a todo o conteúdo, tá? Então, em relação a todo o conteúdo, ela, Tá ela, bom, então. ela vai Obrigada. acontecer, Juliana, é, 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 ela vai acontecer de forma síncrona, ok? Vai acontecer de forma síncrona é via formulário do Google, tá? Via Google Forms, tá bom? Ah, o Joatan, deu certo, né, Joatan? Ok, Tá perfeito. bom, Então, tá bom, porque aí eu já vou revisando o conteúdo anterior, para não deixar acumular muita coisa. Tá bom, obrigada. a sugestão que eu dou, gente, para se prepararem para esse teste, né, é que vocês revisem as atividades, ok? Porque eu vou basear-me pelas atividades justamente para poder formular esse teste, tá? Então esse teste ele não vai ser muito diferente das atividades, tá? Ok? O Samuel tá na sala? Professor, eu entrei um pouco atrasado. Fala, Carlos. Quando vai ser esse teste? Vai ser na última aula nossa, dia 26. Dia 26 do 7. Eu estava comentando com o pessoal que pelo nosso plano de ensino, né, nosso plano de aula, nós temos aula até dia 2 de agosto, mas eu vou abreviar em uma semana, tá? Que eu vou abrir um espaço para vocês se dedicarem às outras disciplinas. Então nós vamos ter aula até o dia 26. Então quer dizer, hoje mais 3 datas, né? Hoje 5, semana que vem dia 12, daqui a 15 dias dia 19 e na última aula dia 26. Então esse teste vai ser na última aula dia 26. Tudo bem? Beleza? Ô, gente, Ok, professor, obrigado. Nada, que isso. O Samuel Almeida tá na sala? Tá? Porque ele tá me dizendo que não tá conseguindo entrar. Tá? Então, se vocês se vocês comentarem, perguntarem no grupo aí para ele o que está acontecendo, que ele não está conseguindo entrar, porque não apareceu aqui a solicitação de acesso dele, tá bom? Deixa eu ver uma outra coisa aqui também. Alguém me mandou aqui alguma coisa também. Boa noite, professor. Tá me escutando? Tô te escutando. Consegui entrar, hein, professor? Milagre. Tá difícil hoje. O que foi, Sabrina? É sua internet? Não, fica procurando. Eu tentei entrar pelo mudo e não entrava, não. Ah, é? Tá, bom, tudo bem. A Juliana conseguiu. Sério, meu amigo, que tá no mudo, eu não deixa eu entrar. A Juliana conseguiu entrar? A Juliana já tá na sala, né? A Juliana tinha pedido para mandar o link de novo. Deu certo, né, Juliana? Bom, gente, então é o seguinte. Então, nossa última aula dia 26, a gente vai fazer o teste então no dia 26. Então, hoje nós vamos trabalhar com o diagrama de fases. Semana que vem, dia 12, vamos trabalhar com materiais, estudar um pouquinho materiais poliméricos, compósitos e cerâmicos. No dia 26, no dia 19, a gente também vai continuar nesse mesmo assunto, que é um assunto pouco extenso. E a gente finaliza o semestre no dia 26 fazendo aí um teste, tá bom? E a gente aproveita para fazer uma amarração final aí da nossa disciplina. Tá legal? Bom, a atividade proposta hoje, né, gente, era a atividade 6, é isso? Isso. Atividade 6, que era a palavra cruzada, né? Ela estava disponível para entrega até agora há pouco, às 19h59. Alguém não conseguiu entregar a atividade? Alguém dos presentes aqui? Eu, professor, nem vi. Você não conseguiu entregar? Então, Não, nem vi que tinha atividade. Sério mesmo. Então faz o seguinte, entra no Moodle, pega a atividade, você não vai conseguir enviar pelo Moodle, mas aí me manda
me manda por e-mail. Ok? Tudo bem? Tá bom, professor. Obrigado, viu? Eu não vi mesmo, porque se não tiver marcado a data de entrega, eu acabo passando direto. Não, mas estava marcado sim. Estava marcado. Ó, eu tô vendo aqui, tá vendo, gente? Ó, então consta aqui quem entregou. O Breno. Teve bastante gente que não entregou, hein? Ó, o Gustavo, a Alana, o Anselmo, o Kaique, o Gabriel Aparecido, a Juliana, o Euclides, o André Macedo, o Robson, a Dielen, o Givanildo, né? O Igor, Lucas Fernandes, Lucas Alan, Carlos Henrique, Gustavo Vinícius, né? Então é assim, quem porventura, por algum motivo, não entregou, tá? Vai no Moodle, dá um print da palavra cruzada, faz isso no caderno, fotografa e me manda, tá bom? Beleza, gente? Ok? Bom, então vamos lá. Então o conteúdo da aula de hoje, gente, é um conteúdo bastante importante sob o ponto de vista metalúrgico da nossa disciplina, né? Então olha só uma rápida marcha, né? Um rápido histórico dos assuntos que nós temos abordado na nossa disciplina, né? Então nós começamos lá no início do semestre, né? Acho que lá em março, né? Acho que foi em março, né? Que nós começamos classificando os materiais, né? Dizendo que nós temos 4 grandes categorias de materiais: materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compósitos, né? Depois nós estudamos como que era a estrutura dos átomos desses materiais, né? Nós sabemos que tudo que existe na natureza, né? Os materiais todos que marcha, né? O histórico aí dos assuntos que nós abordamos até agora na nossa disciplina. Nós começamos o curso lá em março falando da classificação dos materiais, né? Explicando que os materiais são compostos por 4 grandes grupos, né? Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo? Agora sim. Voltou. Voltou? Voltou, professor. Então vamos lá, vamos tentar de novo, tá? Vou começar do zero de novo. Bom, qualquer dificuldade de áudio, vocês abrem o microfone e me sinalizem, tá bom? Porque eu tô com a tela no mudo, então eu não consigo acessar o chat, tá bom? Bom, então, gente, o que nós fizemos até agora na disciplina? Nós começamos lá no mês de março falando da classificação dos materiais, né? Aí nós vimos que os materiais eles são classificados em 4 grandes grupos, né? Materiais metálicos, materiais compósitos, materiais poliméricos e materiais cerâmicos, ok? Então foi essa classificação que a gente conheceu lá na primeira aula, né? Na primeira aula de conteúdo, né? Lá na segunda aula de conteúdo, nós começamos a discutir um pouquinho a questão da estrutura dos materiais, né? Nós vimos que todo material, independente a sua categoria, independente a sua classe, ele é constituído por um arranjo atômico, por um arranjo de átomos, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre as estruturas dos materiais, estrutura CCC, estrutura CFC, estrutura HC.
falamos um pouquinho das ligações de átomos, né, dos níveis subatômicos das camadas de elétrons, né? Falamos lá da ligação iônica, falamos lá da ligação metálica, falamos da ligação covalente, né? Então a gente estudou um pouquinho quimicamente como é que esse arranjo atômico se dava, né? Bom, depois nós falamos um pouquinho sobre os arranjos cristalinos dos materiais e as imperfeições que esses cristais, né, que esses arranjos cristalinos, eles geram, e chegamos à conclusão que são, embora sejam imperfeições, são desejáveis justamente para que a gente tenha um processo contínuo de melhoria dos materiais. Daí advêm os tratamentos térmicos para melhorar alguma propriedade do material. Daí advém as ligações, né, os materiais ligas, né, os materiais combinados, né, aço com cromo, aço com manganês, né? Então, por meio dessas imperfeições, a gente consegue estratégias para melhorar algumas das propriedades desses materiais. Na sequência, a gente falou um pouquinho aí de como se classifica os aços, né, de acordo com o percentual de carbono, aço de baixo teor de carbono, aço de médio teor de carbono, aço de alto teor de carbono. Vimos lá como se classifica os ferros fundidos, né? Aí nós vimos que o carbono é o principal elemento nessas duas ligas, sendo que até 2,1, né, por cento de carbono são chamados de aço. Acima disso, até 6,7 aproximadamente, são chamados ferro fundido, tá? E na última aula de conteúdo, a gente conversou um pouquinho aí a respeito de algumas propriedades mecânicas dos materiais, né? Falamos lá, não foi a última aula de conteúdo, não, foi a penúltima, né? Falamos lá de ductilidade, falamos de resistência, falamos de tenacidade, falamos de dureza, né? Resistência à tração. Então falamos de algumas propriedades mecânicas desses materiais. E na última aula de conteúdo, nós nos debruçamos um pouquinho no processo siderúrgico, né? Ou processo metalúrgico, porque tem envolvimento de temperatura, né? Como que a gente obtém o aço, né? O que é o ferro fundido, o que é o ferro gusa, né? Como foi a evolução do processo siderúrgico, desde lá 1500 anos antes de Cristo, com os hititas, até chegar no século 14, 16 com os europeus, né? E até o momento de hoje que nós temos grandes usinas siderúrgicas que produzem, né, milhares de toneladas por dia desse material tão importante que é o aço, né, o principal material de construção mecânica. Bom, hoje nós vamos falar sobre diagramas de fases, ferro e carbono. Nós vamos continuar, gente, também hoje falando a respeito de processo metalúrgico, tá? Vocês devem se lembrar, a gente já disse para vocês que os processos de fabricação mecânica, eles são divididos basicamente em dois grupos, né? São os processos metalúrgicos e os processos mecânicos, né? Os processos mecânicos são os processos basicamente de usinagem com formação. Os processos metalúrgicos são processos que envolvem a variável temperatura. Então, na aula de hoje, nós vamos falar o tempo todo de aquecer o material.
Nós vamos falar o tempo todo de submeter o material a uma temperatura de aquecimento, ok? Semelhante ao conteúdo da semana passada. Na semana passada nós também falamos o tempo todo em aquecimento. Só que o aquecimento que nós falamos na aula passada, né? Não na semana passada, mas há 2 semanas atrás. Então o aquecimento que nós falamos há 2 semanas atrás foi aquele aquecimento que a gente põe um minério de ferro, põe no forno e aí a gente faz lá do forno um grande caldeirão, né, entre aspas, para a gente obter esse material metálico. A aula de hoje é bem diferente. A aula de hoje, esse material nosso, ele já está no estado sólido, ele já é um material, só que nós vamos levá-lo novamente ao forno para melhorar propriedades desse material. Então vejam a diferença, né? Quando a gente trata de processo siderúrgico, a gente trata de processo de obtenção do material. Quer dizer, a gente quer obter o material, a gente quer colocar o minério de ferro dentro do forno e sair com aço ou sair com ferro fundido. Hoje, que a gente vai falar de diagramas de fase, nós já temos esse aço, já temos esse material metálico de forma sólida. Só que nós não vamos nós não vamos derretê-lo completamente. Nós vamos levá-lo ao forno, ele vai mudar todo o comportamento, ok? E nós vamos observar o comportamento desse material, né, a partir de 2 variáveis. A partir da sua porcentagem de carbono e a partir da temperatura que a gente vai aquecer esse material. Tudo bem? Então, essa é a abordagem da aula de hoje. Nós continuamos com o processo metalúrgico, só que não mais pegando minério de ferro, jogando no forno e obtendo o material, o aço, o material metálico, seja aço ou ferro fundido. Hoje nós temos um material já sólido, levamos ao forno para melhorar propriedades. Justamente aquilo que a gente comentou lá nesse capítulo 3, quando a gente falava de imperfeições cristalinas, de arranjos cristalinos, né, de estrutura do material, ok? Então a aula de hoje vai ter essa tônica. Nós vamos levar esse material para o forno, submetê-lo a uma alta temperatura e vamos estudar o comportamento dele. Tá claro, gente? Tudo bem? Tá entendido? Posso prosseguir? Vocês estão ouvindo bem agora? Estão, gente? Agora sim. Estamos sim, professor. Agora tá normal, pro. Ótimo, ótimo, excelente. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir minha tela agora, tá? Então eu não vou conseguir ver vocês. Então qualquer dúvida agora, abra o microfone, ou quem não tiver o microfone, aí você me ajuda, tá, Breno? Quem não tiver microfone, o Breno me ajuda aí com a leitura aí do chat. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Bom, a aula de hoje, gente, nós temos 3 objetivos, né? Eu diria até que são objetivos específicos que somados aí dá o nosso grande objetivo geral, né? Então, qual que é o objetivo dessa aula de hoje, né? Deixa eu dar um zoom aqui um pouco mais. Isso. Bom, primeiro, compreender as mudanças de fase que ocorrem nos aços. Opa, então olha só, a gente vai falar basicamente de aço, tá bom, gente? Lembrando bem que aço é uma liga metálica, ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Essa pode ser uma pergunta lá do nosso teste do dia 26, né? Quais são os componentes da liga de aço? Ferro e carbono são os 2 principais elementos, pode chegar até 98,5%, né? Mas aí nós temos pelo menos mais 4, né? Silício, enxofre, fósforo e manganês, né?
Então, olha, compreender as mudanças de fase que ocorrem nos aços, ou seja, à medida que nós vamos aquecendo o material vai mudando de fases. Nós vamos falar sobre isso, tá? Correlacionar as microestruturas originadas com suas propriedades mecânicas. Olha que bacana. À medida que nós aquecemos esse material, à medida que esse material ele muda de fase, ele adquire uma estrutura ou uma microestrutura diferente, e essa microestrutura altera suas propriedades, principalmente as propriedades mecânicas, aquelas que nós estudamos que são muito importantes: tenacidade, dureza, resistência, ductilidade, fadiga, né? Resistência à fadiga. Então, perceba, né? Mudou a temperatura, aqueceu, mudou a estrutura, alterou a propriedade, tá bom? E identificar as microestruturas, tá? A gente vai falar disso o tempo todo. Então, 3 objetivos, né? Compreender que nos aços submetidos ao aquecimento há mudança de fases. Cada uma dessas fases apresenta um tipo de estrutura, e essas estruturas, uma vez alteradas, alteram suas propriedades, e a gente vai identificar que estruturas são essas, tá bom? Bom, gente, nós temos aqui uma imagem e um gráfico, né? Eu vou começar pela imagem. Vocês têm ideia que imagem é essa? Do que se trata essa imagem? Alguém tem alguma ideia? Queria arriscar aí? Pode arriscar, gente. Não tem problema se não tiver correto, não. Aliás, a gente está aqui para isso, para a gente desconsiderar o incorreto e valorizar o correto. Hein? Seria alguma composição molecular, professor? Isso, pode ser, tem a ver, tem a ver com a parte atômica, sim. Isso mesmo. Foi a Juliana que falou, né, Juliana? Foi você? Isso. Muito bem, é mais ou menos isso mesmo. Mais alguém, gente, tem ideia do que vem a ser essa figura aqui? Não? Ô, gente, essa imagem aqui é uma imagem que é gerada por um microscópio, né, de varredura, como aquele MEV que a gente comentou, né? Então o microscópio ele aumenta lá 400 vezes, 800 vezes, e aí ele tira uma fotografia da superfície da peça. Então essa imagem aqui, ela é uma fotografia da estrutura de uma peça, né? Eu vou comentar isso mais para frente, mas aqui o que a gente observa aqui, ó, nessa fotografia da estrutura da peça. A gente observa aqui, ó, grãos de ferrita, tá, né, nesse aço aqui. Perceba que esse grão de ferrita ele é mais claro, e a gente percebe aqui, ó, parte mais escura, né? A gente percebe mais a parte mais escura, a gente percebe esse grão de perlita, né? Ele é mais escuro assim, esse grão de perlita, porque a perlita ela tem carbono, né? A perlita, na verdade, é a somatória aí de grãos de ferrita mais sementita. Eu vou falar isso com calma já, né? Então, a sementita que vem do carbono, né? Que é basicamente carbono, né? Nesse grão de perlita gera essa coloração escura, né? Então, o grão claro ferrita, o grão escuro perlita, tá? Então, essa figura aí, ela é justamente
a figura de uma imagem de um microscópio, de uma superfície de um material, mostrando a estrutura do material ampliado, tá bom? E esse gráfico aqui à direita, ele é um gráfico, né, que a gente chama, né, de tensão-deformação, né? Então, no eixo X está a deformação, que pode ser em milímetro, né? Aqui me parece que é em milímetro, poderia ser em percentual também, né? Poderia ser uma deformação percentual, né? No eixo Y está a tensão, a força, a carga, né? Então perceba que esse material aqui, ó, à medida que vai aumentando a carga, ele vai se deformando, né? Até chega um ponto aqui, ó, um ponto próximo da ruptura, tá bom? Então, na verdade, a aula de hoje tem muito mais a ver com essa imagem da esquerda do que com essa imagem da direita, tá? Porque hoje a gente não vai se preocupar muito com tensão e nem deformação. Hoje a gente vai se preocupar mais com fases do material. Hoje a gente vai se preocupar mais com estrutura do material, com tamanho de grãos. Hoje a gente vai se preocupar mais com temperatura e porcentagem de carbono, tá? Não com tensão e deformação, tá? Então a aula de hoje tem muito mais correlação e tem muito mais envolvimento, né, com essa figura da esquerda, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, gente. Gente, o que é um diagrama de fases? Bom, primeiro a gente precisa separar essa palavra em duas, né? Diagrama é uma representação gráfica, é um desenho. E fases no contexto de materiais, fase no contexto de processo metalúrgico, que é o que nós estamos estudando, fase, nesse contexto, quer dizer o seguinte, né? São as etapas presentes em um material de acordo com as condições de pressão, temperatura e composição. Então, olha só, gente, de acordo com essas variáveis, pressão, que é tensão, né? Pode ser traduzido como tensão, temperatura e composição, nós temos no material diferentes momentos, diferentes características. A essas características, nós damos o nome de fases. Só que hoje a gente não vai falar de tensão, não vamos falar de pressão. Hoje nós vamos comentar essas fases apenas a partir das variáveis temperatura e composição. O que é essa composição? Também essa composição nossa, o nosso olhar hoje está um pouco limitado, porque é básico, nosso curso aqui é um curso técnico, então a gente não vai ampliar muito o olhar, tá? Então a composição que nós vamos tratar aqui é apenas o percentual de carbono. Então o que é o diagrama de fases para a gente? É a representação gráfica de como o material se comporta a partir da elevação da temperatura, do aumento da temperatura, da variação de temperatura e a variação do percentual de carbono. Ok? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Bom, eu conceituei para vocês, né, o que é diagrama de fases. Agora eu preciso conceituar mais duas variáveis importantes, né? Então é a parte aí de terminologia, né? Porque nós vamos, nesses poucos minutos aqui que vamos conversar, a gente vai falar o tempo todo nessa linguagem, né? Diagramas de fases, né? E vamos falar também sobre componentes, sobre sistema, né? Então por isso é muito importante a gente uniformizar este conceito, ok? É muito importante a gente deixar claro aí o significado de cada um desses termos, né? Bom, o que vem a ser componente? Então, componente, para nós, na nossa abordagem hoje,
né? Componentes são metais puros ou compostos que compõem uma liga. Então, por exemplo, se eu falar o componente ferro, ok? O ferro, ele pode ser um metal puro, ok? Ou ele pode ser um metal que compõe uma liga, como por exemplo o aço, né? Que é ferro e carbono. Então, um componente pode ser, por exemplo, cromo, ok? Isoladamente, um metal puro. Mas pode ser, por exemplo, o cromo que ligado ao aço forma uma liga de aço-cromo, ok? Então, componente, gente, é o metal puro ou ligado, ok? É o material puro ou que compõe uma liga, perfeito? E sistema. Então, esse sistema que nós vamos abordar hoje, ele, na verdade, tem dois significados, né? Sistema tem dois significados para a gente aí. O primeiro significado é que pode ser um material sólido, ok? Né? Só que isolado, né? Um corpo específico, né? Uma porção de material tanto sólido ou líquido, ok? Então pode ser uma barra de metal que a gente leva ao forno, tá certo? Ou pode ser um material que já está no forno, submetido a 1.200 graus e já está passando do estado sólido para o estado líquido, ok? Então o sistema é um material qualquer aí submetido ao processo de aquecimento, cuja estrutura vai ser modificada, tá bom? Ou se não, o sistema ele pode se relacionar, né, a elementos ligados, né? Então ele pode ser considerado como um material sozinho, líquido ou sólido, ou pode ser considerado como uma liga. Por exemplo, a liga de aço, né? Ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo, tá bom? Então esses três conceitos são importantes para a gente, né? Então, diagrama de fases, componente e sistema. Um outro conceito que eu preciso que vocês tenham clareza é o conceito de solubilidade, né? O que é a solubilidade? A solubilidade, gente, ela está relacionada à quantidade máxima que uma substância pode dissolver-se em um líquido. Aí ele diz aqui, ó, para determinados sistemas de ligas, olha só, ó, a palavrinha sistema apareceu, né? Para determinados sistemas de ligas, a uma dada temperatura, existe uma máxima concentração de átomos de soluto que pode dissolver-se no sistema para formar uma solução sólida. Opa, vamos lá. Bom, aqui ele traz um exemplo muito comum para nós, né? Que é o exemplo aí da solução de água e açúcar, né? Então vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Dei um zoom. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Então o que esse gráfico traz? Esse gráfico traz açúcar e água e traz a temperatura. Então no eixo X a gente tem um percentual, né, de cada, ó, conforme tela anterior, ó, a gente tem um percentual de cada componente, ok? Então no eixo X a gente tem um percentual de cada componente. Percentual de açúcar, percentual de água. Quando o açúcar for 0, a água vai ser 100. Quando tiver 20% de açúcar, vai ter 80% de água. Quando tiver 40% de açúcar, vai ter 60% de água. E assim sucessivamente, porque a solução tem que ter 100%. O total da mistura tem que dar 100%, ok? E aqui no eixo Y, nós temos a temperatura, né, em graus Celsius, aqui na esquerda, e em graus Fahrenheit à direita, né? Só que na verdade no Brasil a gente não usa Fahrenheit. Fahrenheit é mais nos Estados Unidos, né? A gente usa Celsius. Então perceba o seguinte, olha só, gente, essa solução, essa mistura de água e açúcar,
se a gente colocá-la para aquecer, né, até o percentual de 60 de açúcar e 40 de água, independente da temperatura, ela é uma solução líquida ainda, ok? Ela se torna uma solução mais sólida, né? Uma solução sólida, quando a gente passa do limite, ó, mais de 60% de açúcar, né? Essa solução passa a ser sólida, tá? A uma determinada altura. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar mais ou menos no meio aqui, ó, 70% de açúcar e 30% de água, até 60 graus, essa solução é líquida, essa solução é sólida. Mas se aumentar a temperatura acima de 60, ó, essa solução passa para o estado, ou permanece, né, permanece no estado líquido. Então vocês percebem o seguinte, que a gente tem aqui, olha, a gente tem aqui duas variáveis que controlam isso, né? A composição e a temperatura, tá? E a gente tem aqui o que a gente chama, né, ó, do limite de solubilidade, ou seja, a partir dessa curva aqui, né, o açúcar ele se dissolve, né, se mistura completamente na água, ok? Não havendo praticamente mais separação de substâncias. Eles passam a ser uma única substância. Tudo bem? Tá? Sempre considerando, né, percentual aqui, né, a composição dos elementos, né, açúcar e água, tá bom? Então nós vamos o tempo todo, gente, nesses minutos, nós vamos o tempo todo falar de solubilidade, uma substância na outra, uma substância sendo afetada pela outra. Tudo bem? Perfeito? Posso prosseguir? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Algum questionamento? Posso prosseguir? Tranquilo, professor. Sim. Ótimo. Então é importante, ó. Falamos aí de conceitos importantes, né? Terminologia. Falamos de diagrama de fases. Falamos de componentes. Falamos de sistemas. E falamos de solubilidade. Tá legal? Isso realmente é muito importante aí para a gente compreender esse conceito, tá? Gustavo, Gustavo, eu tô gravando a aula, tranquilo, tá? Bom, então vamos lá, gente. Olha só esse slide 7, né? O que é a fase? Né? Já que o diagrama de fase é a representação gráfica de uma fase. O que é essa fase? É uma porção homogênea de um sistema, ou seja, de um material submetido a um aquecimento, seja na sua fase sólida ou fase líquida. Né? Então, o que é a fase? É a porção homogênea, ou seja, com as mesmas características, né? Ó, porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas homogêneas. Então a gente só considera fase quando as características físicas e químicas do material forem parecidas, né? Aí nós damos o nome e caracterizamos com o nome de fase, tá bom? Em termos de microestrutura, fase é uma região que difere da outra em relação à estrutura cristalina e sua composição. Bacana. Então, ó, nós temos aqui dois elementos que diferenciam a fase, né? É a estrutura do material e a composição. No nosso caso aqui, o percentual de carbono. Então, vocês vão identificar isso. Que em cada fase que a gente vai atuar, cada fase que a gente vai perceber desse material, a gente vai constatar
que realmente a gente tem ali diferença de estrutura e a gente tem também diferença na composição. Tudo bem? Então, fase apresenta homogeneidade nas características. Tá? Para cada fase, nós temos diferentes estruturas e nós temos diferentes composições. No nosso caso aqui, porcentagem de carbono. Tá bom? Bom, aí ele traz aqui o conceito de microestrutura. Né? Ele traz aqui o conceito de microestrutura. Ele fala o seguinte: nas ligas metálicas são caracterizadas pelo número de fases existentes, pelas suas proporções e pela maneira como estão arranjadas. Opa! Gente, microestrutura, a gente vem falando de estrutura dos materiais desde o capítulo 3 lá, né? Quando a gente falou de imperfeições cristalinas, soluções sólidas, então desde lá a gente fala sobre microestrutura. Então essa microestrutura do material, como a gente já comentou, ela é uma variável que a gente não consegue visualizar a olho nu, né? Ela é uma variável que só é possível a sua identificação, só é possível a sua representação e só é possível a sua compreensão quando nós estamos trabalhando, né, com um microscópio, né, com uma lente de aumento aí de 400 vezes, né, 400, 800 vezes. Né? Então, quando a gente fala em microestrutura, a gente fala em algo que é invisível ao olho nu, ok? Então, nós não enxergamos, nós não visualizamos. É impossível ao olho nu e a gente precisa aí de auxílio de um microscópio, tá bom? Então, o que diz aqui? Ó? Nas ligas metálicas são caracterizadas pelo número de fases existentes. Numa mesma microestrutura, a gente pode ter mais de uma fase, ok? Pelas proporções, pelo tamanho dessas fases, pela transição dessas fases, vou mostrar já. E pela maneira como essa microestrutura ela está distribuída, está configurada, está arranjada, né? Aqui a gente tem uma imagem de um aço, né? Da microestrutura de um aço com 1,4% de carbono. Então pode ser um aço aí 1140, né? Um aço de construção aí 1140, por exemplo, tá? Então esse material tem 1,4% de carbono. Então olha só, olha esse gráfico aqui, né? A gente chama ele diagrama de fase isomorfos. O que essa palavra isomorfo quer dizer, né? Iso vem de igual, né? Toda vez que a gente vê esse prefixo iso, é um prefixo grego, né? Significa igual. Por exemplo, lá no colégio, vocês não viram lá os tipos de triângulo? Tinha lá os tipos de triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É o triângulo que tem a base diferente e os dois lados iguais. Então, iso vem de igual, né? Então, essa palavrinha isomorfo, ou isomorfos, significa o seguinte: a quantidade de elétrons na última camada atômica é igual. Lembra lá, olha, acho que eu tenho aqui, até separei para mostrar para vocês, ó. Lembra lá quando a gente falava, lá no comecinho do curso, quando a gente falou sobre estrutura atômica, tá aqui para trás, ó. Olha aqui, a gente falou sobre estrutura atômica. Olha isso aqui, né? A gente falou sobre as ligações químicas, né? E quando a gente fala de ligações químicas, a gente fala de átomos na última camada. Tá vendo aqui, ó? Esse caso aqui, deixa eu dar um zoom, né? Ó, aqui é o cloreto de sódio, né? Então, na ligação iônica, ele troca elétrons na última camada, né? Então, a gente tem aqui, ó, no elemento sódio, né? A gente tem um átomo aqui na última camada, que uma vez interagindo com o cloro, esse átomo da última camada
de sódio, ele pula, né, para o elemento cloro, tá? Então, quando ele diz aqui, né, quando ele diz aqui que valência de camadas atômicas semelhantes, então nessa última camada aqui, né, elementos que tenham a mesma quantidade de átomos, tá bom? Então é um conceito aí químico, inclusive, tá? Então, diagrama de fases para os chamados isomorfos, né, ou seja, os materiais que tem na última camada, no último nível atômico, né, tem a mesma quantidade de elétrons. Aí ele dá um exemplo aqui, gente, de um gráfico, né, de uma liga cobre-níquel, né, cobre e níquel, tá bom? Essa liga cobre-níquel, dá uma olhada aqui no diagrama de fase. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha que bacana a gente analisar pelo gráfico, né? Ó, então olha só, quando esses elementos cobre e níquel se combinam, né? Quando a gente tem 0% de cobre, a gente tem 100% de níquel. Quando a gente tem 20% de cobre, a gente tem 80% de níquel. E assim sucessivamente. Do lado esquerdo aqui a gente tem a temperatura. Do lado direito não interessa para a gente, né? Tem a temperatura em Fahrenheit, né? O que interessa para a gente é que é do lado esquerdo, a temperatura em Celsius, né? Então percebam as diferentes fases aqui desse material, né? Então esse material, que é uma liga de cobre e níquel, quando vão para o forno, né, e para passar por um processo de tratamento, né, tratamento térmico, né, de acordo com o aumento da temperatura, eles vão adquirindo diferentes fases. Tanto aqui, olha só, a partir de 1000 graus, dependendo o percentual dos elementos da liga, esse material está todo líquido, tá vendo? Né? Dependendo a composição desses materiais na liga, esse material ele ainda é sólido. E tem aqui uma zona aqui, né, uma região, né, que a gente chama de alfa mais L, né, que é uma região que a gente não sabe exatamente como é o comportamento, né? Uma zona morta que a gente chama, né? Depende aí de outras variáveis que não estão previstas aqui nesse gráfico, tá bom? Então é muito bacana, sob o ponto de vista metalúrgico, a gente analisar um diagrama de fases para qualquer material. Por quê? Porque ele nos dá aqui de forma visual, né, no eixo X a sua composição e no eixo Y a sua temperatura. E a partir disso a gente consegue entender o comportamento do material quando é submetido a um aumento de temperatura, já que a variável aqui é a temperatura, e quando é submetido também a uma mudança de composição, como é o caso aqui também. Tá bom? Tá? Lembrando que essa liga aqui, olha, é cobre-níquel, né? De acordo com o percentual, a composição dessa liga, a gente vai ter um comportamento diferente, tá? Então ele fala aqui, ó, isso é importante para quando a gente está analisando as fases de um material submetido à temperatura, né? Esses materiais, que são os materiais isomorfos, né? Eles têm estrutura cristalina igual, né? Tanto para o cobre quanto para o níquel. Eles têm raio atômico muito próximos. Opa, raio atômico, a gente estudou isso, né? Vamos ver aqui, raio atômico. Olha lá, acho que está aqui, ó, raio atômico. O raio atômico, né, gente, é o tamanho do átomo, né? Olha só aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Esse R aqui, o R, ó, o R é o raio atômico. Então é justamente, considerando que esse átomo aí seja redondo, né, seja circular, né, então o raio atômico, ele o Rzinho aqui, é o tamanho desse átomo, tá? Então é importante, né, esses materiais isomorfos, eles são tão parecidos
que além de ter o último nível atômico na camada igual, além de ter uma estrutura igual, né? No caso aqui, cobre e níquel é estrutura CFC, eles também têm raios atômicos bastante próximos, tá bom? Eletronegatividade praticamente idêntica, né? Ficou errado aqui, tem um V a mais aqui, né? Praticamente idêntica, né? O que é negatividade, né? Tem a quantidade de elétrons, né? Muito parecidas, tá? E valências semelhantes. Valências são o quê? São níveis de camada, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas atômicas, tá bom? Então é muito bacana a gente conseguir compreender, né? Entender o que é um diagrama de fase, porque a gente consegue compreender o comportamento do material quando é submetido a um aumento de temperatura, a uma variação de temperatura e também quando a sua composição oscila, quando a sua composição tem uma variação. Tá bom? Perfeito, gente? Tudo bem até aí? Eu preciso que esteja tudo bem, porque agora a gente vai gastar um bom tempo aqui, nesse gráfico, que é o diagrama de fase ferro e carbono. Ok, gente? Tudo bem? Tudo sim, professor. Parece que sim, professor. Pode seguir. Parece que sim? Tá bom, então vamos lá. Gente, olha só. Deixa eu posicionar bem aqui na tela para a gente conversar bastante sobre esse slide aqui. Bom, olha só, nós temos aqui um diagrama de fases da liga ferro e carbono. Professor, a gente está falando do aço? Não necessariamente. Lembra? Porque o aço, ele é ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Só que 98,5% do aço é ferro mais carbono. Então, quer dizer, de certa forma, a gente está até falando do aço aqui, né? Mas ao pé da letra, nossa interpretação aqui é para a liga ferro e carbono, tá? Que a gente pode ter ferro e carbono em outros materiais, como, por exemplo, o ferro fundido, que não necessariamente é aço, né? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Nós temos nesse diagrama várias fases que essa liga de ferro e carbono ela está submetida. Então vamos lá. No eixo X aqui, nós temos o percentual de carbono. Gente, por que será que o limite aqui é 6,7? 6,70? Alguém sabe me dizer? Por quê? Nós já falamos disso. Alguém sabe me dizer? Por que o limite aqui é 6,7? Não. Não? É o máximo de carbono que pode ter? O máximo de carbono que pode ter em qual liga? Na metálica? Na liga Ou no ferro metálica. fundido? Nos metais, exatamente. Mas o 6,7, em que liga está presente esse percentual de carbono? Está presente no ferro fundido. No ferro No fundido. ferro fundido. Ferro fundido. Ferro Tá fundido. certo. Vocês Que lembram? é o que pode ter o maior teor, não é? Isso, exatamente. Vocês lembram que o aço pode variar de 0,008 até 2,12, 2,14, né? E o ferro fundido a partir de 2,14 até 6,7. Então, por isso que o diagrama aqui, gente, ele vai até 6,7. Por quê? Porque ele é o máximo de percentual de carbono que pode ter numa liga metálica. Beleza, gente? Tá claro?
Tá claro? Bom, então olha só. Então aqui é o percentual de carbono nessa liga ferro e carbono. Tá legal? Bom, no eixo Y nós temos a temperatura. Então eu não quero conceituar nada agora, tá? Eu não vou explicar para vocês o que é cementita, o que é ferrita, o que é austenita, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso agora. Eu só quero que vocês visualizem as diferentes fases dessa liga. Então olha só, gente. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó, de 727 graus? Estão vendo essa linha aqui, ó? 727 graus? Essa linha aqui, gente, Sim. essa linha, ela é a primeira linha do diagrama. Essa linha a gente chama de zona crítica do material. Tudo bem? A gente chama de zona crítica do material. Por que zona crítica? Porque as mudanças de fase começam a partir dessa temperatura. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Se a gente colocar o material no forno, ok? Se a gente colocar o material, essa liga de ferro e carbono, pode ser um aço, pode ser um ferro fundido. Se a gente colocar ele no forno até 727 graus, metalurgicamente, não acontece nada no material. Não muda a estrutura, não muda comportamento mecânico, não muda propriedades, não muda nada, ok? Até 727 graus, tá? Até 727 graus, a gente tem aqui uma fase que a gente chama de cementita. Depois eu explico isso com mais calma. Ou o famoso Fe3C, né? A cementita ela é rica em carbono, ok? Ela é rica em carbono, tá? Então, ó, Fe3C, então é a cementita. Então, até 727 graus, muda muito pouco. A gente diria quase nada, né? Porque tem uma pequena faixa aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui à esquerda, não tá meu mouse aqui, uma pequena faixa que dá um percentual de carbono de 0,2, 0,15, um percentual muito pequeno, tá? Então, é uma pequena faixa aqui que tem uma fase diferente, que a gente chama de fase ferrita, tá bom? Mas é tão pequena essa fase aqui, tá vendo? É tão pequeno o espaço que a gente considera que a primeira fase de uma liga ferro e carbono é a fase cementita, ok? Ou seja, até 727 graus, né? Independente do percentual de carbono na liga, não há nenhuma mudança de comportamento, nesse material. Tá legal? Embora tenha uma pequena faixa aqui de ferrita. Bom, a partir de 727 graus, olha só o raciocínio. A partir de 727 graus até aproximadamente 1493 graus, ou seja, se nós aquecermos essa liga, né, acima de 727 graus até 1493 graus, a gente entra numa fase austenita, ok? A gente entra numa fase austenita, com percentual de carbono até 2,11, ok? Acima desse percentual de carbono, nós não estamos mais numa fase austenita. Nós estamos numa fase, olha, Y, numa fase austenita, mais Fe3C, mais cementita. Tá vendo? Então essa fase aqui, olha, acima de 727 graus, até aproximadamente, ó,
até aproximadamente 1147 graus, vocês estão vendo aqui, essa linha aqui do 1147, até aproximadamente 1147 graus, nós estamos numa fase austenita mais sementita, ok? Tá? Já já a gente vai ver o que significa cada uma dessas fases, o comportamento de cada uma dessas fases. A ideia agora é só saber visualizar o gráfico. Perfeito, perfeito. A gente tem uma fase aqui, gente, ó, bem pequena, que é acima de 727 graus, né? Mas ela tá, ó, ela é acima de 27 graus, 727 graus, até 912 graus, mas com percentual máximo de carbono de 0,76 só, tá? Essa é uma fase, ó, ela é alfa-ferrita, tá vendo? Ó? Mais uma fase Y que é austenita. Então essa fase aqui é uma fase ferrita mais austenita, ok? Perfeito. Bom, vamos prosseguir. Essa fase grandona aqui, ó, chamada L, é a fase líquida do material. Ou seja, se nós aquecermos o material a uma temperatura acima de 1147 graus, normalmente com 2,11% de carbono ou mais, né? Nós vamos estar na fase líquida do material, ou seja, esse material vai derreter por completo, tá? Lembra que a gente comentou ao longo das últimas aulas que a temperatura de fusão do aço é em torno de 1575 graus, né? Temperatura que o aço transforma-se em líquido, né? Aqui nós não estamos tratando exclusivamente, não estamos tratando especificamente do aço, né? Mas estamos tratando de uma liga ferro e carbono, né? Que é uma liga muito próxima da liga de aço. Então perceba, olha, que na região de fusão, né, que transforma-se em líquido aço, né, 1500 e poucos graus, né, também essa liga já começa, ela já se torna líquida, tá bom? Então, mais precisamente aqui, a partir de 1147 graus, com 4,3% de carbono, ela já se torna líquida, né? Para um percentual menor, por exemplo, 2% de carbono, ela tem que estar aproximadamente em torno de 1400 graus, tá bom? Bom, então percebam, gente, que a gente tem que bater o olho num gráfico desse e identificar as fases, né, deste material. Então, quantas fases a gente tem aqui? Vamos contar juntos? A gente tem essa primeira fase aqui embaixo, que é até abaixo de 727 graus, a fase abaixo da zona crítica do material. Então, nós temos a sementita, fase sementita. Nós temos um pedacinho aqui dessa fase ferrita. Então, duas fases. Acima de 727 graus e acima de 0,76% de carbono, a gente tem uma terceira fase, que é a fase austenita mais ferrita. Tá? Aí nós temos uma quarta fase aqui, ó, que é até 0,76 graus, né? Acima da zona crítica, 727 graus, que é uma fase ferrita mais austenita. Nós temos uma quinta fase aqui, olha, que é acima de 912 graus, na média 0,76% de carbono. Nós temos uma fase austenita, ok? Nós temos uma sexta fase aqui, ó, que é uma fase austenitas mais líquida. Nós temos uma sétima fase aqui, que é uma fase líquida, né? E por último, nós temos uma outra fase aqui, ó,
que é essa fase, né, do ferro líquido, ferro puro. Ok? Então, gente, nós temos de 7 a 8 fases nesse diagrama. Tá? Então, a ideia é justamente bater o olho nesse diagrama e compreender exatamente o que significa, né, cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas. Perceba que nós estamos o tempo todo comparando, né, duas variáveis. Estamos o tempo todo analisando duas variáveis. Quais são as duas variáveis? Composição e a variável temperatura. Não dá para fazer análise, se nós não tivermos em mente que nós estamos considerando apenas essas duas variáveis, tá? Apenas variação de carbono e temperatura, tá bom? Bom, próximo. Ó, aqui é um outro diagrama, tá? De uma outra liga, tá? Olha só que interessante novamente, tá vendo? Aqui a gente tem o percentual de carbono. Percebam que aqui só vai até 2,2, né? O anterior nosso aqui, ferro e carbono, né, vai até 6,7, né? Aqui ele só vai até 2,2, tá? E aqui a gente tem a temperatura. Então, como que a gente interpreta? Vou dar um zoom novamente, ó. Como a gente interpreta a parte de baixo desse diagrama? Ó, então a gente tem aqui, ó, uma fase ferrita mais perlita. Essa fase, ela está na zona crítica, tá vendo? Ó, 727 graus, continua na zona crítica, só que um percentual de carbono variando de 0 até 0,8, tá? Então é a ferrita mais a perlita. Aí a gente tem uma outra fase aqui que é cementita mais perlita, ou seja, continua no mesmo range, né? Na mesma variação de temperatura, ou seja, abaixo da zona crítica, abaixo de 727 graus, mas ainda a gente está tratando aí de um percentual, né, de carbono a partir de 0,8, tá? Então essa região aqui é uma região de fase cementita mais perlita. Subindo um pouco mais aqui, vamos subir aqui. Subindo aqui, ó, nós temos uma outra fase aqui acima da zona crítica, ou seja, acima de 727 graus, que é uma região austenita mais ferrita. Então é uma fase austenita mais ferrita. Só que até 0,8% de carbono e até 900 e poucos graus, né? 912 aproximadamente, que geralmente é o padrão. Tá? Acima de 912 graus e acima de 0,8% de carbono, nós temos essa grande região aqui, ó, essa grande região de austenita, que é essa fase austenita, né? E abaixo, né, acima dos 727 graus da zona crítica, né, mas acima de 0,8% de carbono, nós temos uma fase austenita mais cementita. Então, gente, é muito importante a gente bater o olho aí nesses gráficos e conseguir fazer essa leitura, conseguir fazer essa interpretação, tá bom? É muito, muito, muito importante a gente conseguir fazer essa interpretação, tá? Bom, gente, eu vou dividir esse conteúdo em duas aulas, tá? Não vou conseguir terminar hoje não, então eu não vou correr, daqui a pouco eu estou parando, tá? Então olha só, nós falamos aqui, quando a gente está interpretando esses dois gráficos, tanto esse gráfico aqui que é ferro e carbono, até 6,7% de carbono, e esse aqui, olha, que é uma liga também que tem ferro e carbono, mas até 2,2% de carbono, nós falamos o tempo todo, né, nessas fases,
ferrita, cementita, austenita, né? Ferro puro, tá? Então olha aqui o ferro puro, né? Ó, ferro puro. Então a gente tem pelo menos aí quatro fases que a gente mencionou, né? Ferrita, cementita, austenita, ferro puro, né? Então esse quadro aqui, gente, ele faz uma comparação de cada uma desses constituintes dessas fases, né? Então, esses constituintes que dão aí origem às fases, né? Eles apresentam algumas características mecânicas muito interessantes, né? Que eu quero terminar a aula hoje falando disso. Então, por exemplo, a constituinte ferrita, que a gente vai comentar sobre ele com mais calma na próxima aula. Perceba o seguinte, ó, a gente tem aqui três propriedades mecânicas aqui, né? Então vamos entender aí essas propriedades para que a gente tenha clareza aí do que a gente está tratando, né? Então olha só, quando a gente fala do limite de resistência, nós estamos falando de quanto o material resiste em termos de carga, né, sem causar fadiga ou rompimento, ok? Tanto ó, que a unidade aqui é quilograma-força por milímetro quadrado, né? Então isso é tensão, né? Quilograma-força por milímetro quadrado é a unidade de tensão. Então qual que é a tensão, qual que é a carga que o material suporta sem se romper, sem gerar fadiga, tá bom? Esse é o conceito de limite de resistência. Porcentagem de alongamento. Alongamento, ó, 40%, 10%, 0%. Alongamento é medida aí de ductilidade, lembra disso? Capacidade do material se alongar sem se romper. Então essa é a capacidade que o material tem antes do rompimento, tá? E dureza, Brinell, essa unidade de dureza, né, o HB, que é o Hardner's Brinell do inglês, né? A dureza é justamente a resistência que o material tem, ou a capacidade que o material tem de resistir ao choque, à penetração, ao risco, tá bom? Beleza? Bom, o que esses três constituintes, qual a relação que esses três constituintes eles guardam entre si? Percebe o seguinte, quanto maior a dureza do material, menor é o alongamento, ok? Por quê, né, gente? Porque o material quebradiço, ele não é dúctil, então ele se rompe facilmente. Mas quanto mais o material for quebradiço, maior é a dureza dele, ok? Então, quanto maior a dureza, menor o alongamento, e é claro, se é o menor alongamento, menor é o limite de resistência. Então vamos ver, vamos confirmar isso? Ó, a maior dureza aqui é 650 Brinell. Perceba, ó, que a maior dureza aqui das três é o menor limite de resistência e é o menor alongamento, quer dizer, não alonga nada, ok? Então quer dizer, se a gente aplicar força, rapidamente ele se rompe, né? Não alonga nada. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto menor a dureza, a tendência é que o alongamento seja maior. Olha quanto alonga, né? E o limite de resistência também seja relativamente grande, tá bom? Então, limite de resistência e alongamento são propriedades mecânicas que a gente chama de diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta outro, né? Dureza e limite de resistência são propriedades inversamente proporcional. Aumentou um, reduz outro. Dureza e alongamento também são propriedades inversamente proporcionais. Aumentou um, reduz outro. Tá bom? Então,
Na próxima aula a gente vai começar por essa tela aqui, que eu quero explorar um pouquinho mais com vocês as diferenças desses constituintes, ferrita, perlita e cementita, e quero avançar um pouquinho mais falando aí das diferenças, um pouquinho das diferenças de cada um desses constituintes, tá bom? Então é um assunto muito interessante, muito bacana, e que a gente consegue compreender aí como as propriedades dos materiais são afetadas, né, pela temperatura no processo de aquecimento. Então, quando a gente for fazer um tratamento térmico com o material, quando a gente for levar o material para o forno para melhorar as propriedades, a gente vai lidar com todo esse universo aqui que nós estamos conversando. Tudo bem, gente? Podemos? Sim, professor. Sim. É assim, o que eu vou fazer para não acumular conteúdo? Nós vamos ter uma atividade para essa aula de hoje e da semana que vem, né? Só que para não acumular atividade, eu já vou deixar eu já vou deixar essa atividade, parte da atividade já pronta, mas não precisa me entregar, tá bom? Eu vou deixar já pronta, porque quem quiser já fazer, responder as questões próximas, as questões que estão relacionadas à aula de hoje, já pode responder para não deixar para a semana que vem, né? Porque de repente acumula conteúdo, né? E aí fica mais mais trabalhoso, tá? Então eu vou deixar o questionário já com as questões da aula de hoje já pronta. Quem quiser já responder depois, tá? Vai ser a nossa atividade 7, né? Atividade 6 está aqui, vai ser a nossa atividade 7. Então, resumindo, para a semana que vem nós não temos atividade, tá? Não tem entrega. Semana que vem nós retomamos a aula a partir dessa tela aqui, ó, tá? Que a gente compara aí as propriedades mecânicas dessas fases, né? Desses constituintes, ferrita, perlita e cementita, tá bom? O assunto é muito interessante, muito importante, muito amplo, tá? Então até por isso que minha ideia é parar um pouquinho agora e a gente prosseguir na próxima aula. Beleza, gente? Tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Da aula de hoje não, professor. Tá ótimo então, gente. Gente, então ok, tá? Quem quiser falar comigo, quiser comentar alguma coisa, fica aí na sala que eu estou à disposição, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, até semana que vem.